pensando assim, será que vai chover? Será que vai fazer sol? Será que alguém vai chegar? Alguém vai estar lá? Naquela região de conforto que você tem, naquele lugarzinho de conforto, naquele local que todo mundo fala assim, né, o descanso do guerreiro, não é isso? Que quase todos nós temos em nossa casa um lugarzinho que gostamos de ficar para descansar. Então, quando o Senhor Jesus está neste momento pescando, ele está fora de um setor de conforto, fora do templo, fora da sua casa, ele está ao ar livre. Então, o primeiro exemplo que nós pegamos com o Senhor Jesus e nesse convite de pescaria é que nós temos que sair, nós temos que ir, se assim quisermos nós pescarmos e trazer ali os frutos desta pescaria. Então, ele estava ali, junto ao lago de Genezaré, pescando, no Mar da Galileia. Tinha uma multidão à sua volta, estava apertando ele. Então, Jesus já era conhecido, as pessoas já ouviram falar de Jesus, os discípulos que serão chamados nesse momento também já ouviram falar de Jesus, já tinham conhecimento do Senhor Jesus, não era um primeiro encontro ali naquele momento. E a partir do verso 2, nós vamos ver o que o Senhor Jesus faz, a estratégia dessa pescaria. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes, ou seja, o objetivo daqueles homens já tinham sido alcançados, embora o texto relata que de forma negativa. Eles tinham saído para pescar, eles tinham saído para a sua labuta, para o seu trabalho, para a sua atividade fim, e naquela noite eles não conseguiram lograr êxito diante daquilo que eles estavam preparados e profundamente conhecido e especializado para fazer. Isso acontece em nossas vidas. Talvez nós estamos tão bem preparados para muitas situações, nos preparamos, estudamos, nos aperfeiçoamos em muitas coisas, mas na hora da prática, na hora ali do ao vivo e a cores, nós não temos o resultado desejado, pode ser que fracassamos. A verdade é essa. Quantos jovens se preparou para o Enem e não conseguiu êxito? Quantas pessoas se prepararam para um concurso e não conseguiram êxito? Quantas pessoas se prepararam para uma entrevista de emprego e não conseguiram êxito? Quantos meninos se prepararam para fazer com que aquela menina olhasse para ela, né, para ele assim, tivesse misericórdia dele, né? E por misericórdia dissesse sim, também não conseguiu êxito. Muitas vezes nós temos o desejo, estamos preparados para fazer, mas não conseguimos o êxito. E é nesse contexto que o Senhor Jesus estava ali, havia uma multidão a apertá-lo, e ele pega 2 barcos, se afasta um pouquinho, vai para dentro ali daquele mar, daquele lago, olha, observa, ele tem um foco, ele tem um objetivo, e o objetivo não está na multidão, o objetivo está naqueles que saíram para o trabalho, aqueles que saíram para um trabalho preparados para conseguir o êxito, mas esse êxito não veio. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus, nós temos um olhar, muitas vezes, seletivo. E talvez o olhar seletivo que nós temos não é o olhar que Deus deseja que tenhamos com as pessoas. Talvez o nosso pensamento seria mais interessante ficar próximo da multidão, porque dá ibope, traz fama. Hoje, então, nas redes sociais, traz até din-din, dinheiro. Mas o Senhor Jesus está com foco naqueles trabalhadores, naqueles pescadores que foram ao seu serviço e naquele momento estavam lavando a rede, e esse momento de lavar a rede significa que eles já teriam terminado o serviço, e nós conhecemos que aquele serviço não deu certo naquela noite. E eles eram habilidosos pescadores, eram empresários da pesca, viviam da pesca, se alimentavam da pesca. Mas naquela noite de trabalho que eles tiveram, todo o seu esforço foi em vão. E é diante dessas pessoas que o Senhor Jesus está focado. Talvez pessoas que possam estar sendo consideradas por nós como pessoas fracassadas, pessoas que não deram certo na sociedade. E muitas vezes os nossos olhos estão desfocados, estamos com a miopia espiritual. Não estamos enxergando de fato aqueles que o Senhor verdadeiramente quer trazê-los para o seu povo. E ficamos a escolher, ao invés de lançar a rede e semear a palavra. E hoje, irmãos, nós temos multidões que não estão sendo vistas pelo olhar da igreja, dos discípulos do Senhor Jesus. Porque o nosso foco está diante das pessoas que deram certo. As pessoas que estão caminhando certo. Você trabalha, então você serve para frequentar a minha igreja. Você tem algum vício? Não tenho vício nenhum. Então você serve para frequentar a minha igreja.
Ah, você é casado direitinho, bonitinho, regularizado, certidão de casamento? Sim. Ah, você serve para frequentar a minha igreja. Mas enquanto aqueles que estão lavando a sua rede, porque algum motivo na caminhada da sua vida se deram mal, fracassaram, por algum motivo foi levado a um fracasso social, fracasso espiritual, nós não temos dado a devida importância a essas pessoas. Estamos passando de longe e estamos seletivos àqueles que precisam sentar ao nosso lado, em nosso banco na igreja. Ou quem sabe, já fizemos até uma reserva especial para esta pessoa lá no céu, porque esta eu quero que esteja no céu. Mas aquele outro ali fracassado, aquele que socialmente está vivendo discriminado à margem da sociedade, que muitas vezes o primeiro olhar nos traz um certo temor, um certo receio, que muitas vezes ao chegar perto o cheiro não é tão bom, o odor não é tão prazeroso, e que muitas vezes o nosso olhar não agrada das suas vestimentas, e muitas vezes quando olhamos a sua pele, já não mais enxergamos a pele original do seu nascimento, mas agora a sua pele é encoberta por N tatuagens que são feitas e marcam o seu corpo. E como chamar essas pessoas amanhã? Como passar a rede? Como trazê-lo ao nosso convívio? Que muitas vezes, talvez não percebemos, mas consideramos essas pessoas fracassadas e são fracassadas, não podem caminhar comigo. Continuando a leitura da palavra de Deus, quando ele havia desembarcado ali, lavavam as redes, versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Presta atenção nisso, igreja. Jesus se afasta da multidão. Ele tem um foco, ele tem um alvo, mas a sua palavra é para todos. O anúncio do Evangelho é para todos. Ele anunciava a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus. Ele trazia as boas novas de salvação àquela multidão. E trazia aquelas boas novas de salvação também àqueles pescadores que estavam ali, que naquela noite não conseguiram êxito na pescaria. O que eu aprendo com o Senhor Jesus, que a palavra não pode ser desprezada, que a palavra não pode ser deixada para trás. A palavra é o centro daqueles que precisam ouvi-la para serem salvos. Porque sem a pregação, diz o texto santo, não há salvação. Não há como as pessoas conhecerem o Senhor Deus sem que nós venhamos a falar da sua palavra, a ministrar a sua palavra, constantemente, em todo momento da nossa existência. Até mesmo o mecanismo que nos leva à salvação mediante a graça, que é a fé, é feita pela pregação da palavra, porque a fé vem mediante ouvir a palavra de Deus e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então não tem como nós sairmos para pescar sem levar em nós a palavra de Deus, viva e eficaz, com certeza e convicção de que ela lançada e falada ao seu tempo, conforme a vontade de Deus, independente do ambiente que estamos vivenciando, independente das pessoas que estão à nossa frente, independente até mesmo daquilo que o meu olhar testifica e vê, e talvez declara ali que é um campo difícil, árido de ser lançado, é ali que precisamos lançar a semente, crendo que no tempo certo o Senhor Jesus fará com que essas boas novas venham a florescer e dar frutos. Quando nós lançamos a semente, irmãos, as boas novas de salvação, é semelhante quando nós paramos para orar. Quando você se ajoelha para orar, ou se prostra para orar, ou fica em pé orando, no templo, em casa, no seu lugar secreto, seja onde for, se você não crer que aquele que está ouvindo, está presente diante de você, pode fazer até do impossível possível, a palavra tem o mesmo efeito quando eu lanço a palavra e no meu coração gera uma incerteza, uma dúvida de que ela não é tão eficaz como a palavra de Deus testifica de si mesmo. Se eu oro crendo que o Senhor pode transformar algo impossível aos meus olhos, eu também preciso crer que ao lançar a semente, Deus pode transformar um coração que no primeiro momento eu não creio que possa ser atingido. Mas eu preciso pregar, eu preciso anunciar, para que esse Deus seja conhecido, ouvido, percebido, e algo novo venha acontecer naquele coração. O que Jesus está fazendo ali diante daqueles pescadores? O que Jesus está fazendo diante daquela multidão que o apertava? Pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Nós não podemos perder esse referencial do povo santo de Deus, que é pela palavra. Se você olhar no Velho Testamento, e um texto que eu gosto muito e creio que vocês lembram de cor e salteado,
o próprio Deus chegando a Josué, após Moisés ali já ter morrido, né? E Josué assumindo aquela função, o próprio Deus chega a Josué e fala assim: olha, não te aparte desta palavra, deste livro. Obedeça, viva, pregue, anuncie, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, e aonde você colocar os seus pés, ali você será abençoado. Não temos como nós hoje viver o Evangelho e querer trazer a rede cheia de peixe, se nós primeiro não lançarmos a palavra que salva o pecador e crer que esta palavra é viva e eficaz. Ela é uma espada literalmente dos gumes, que penetra a alma do homem e ali vê o que não interessa a Deus, e ela por si só faz uma cirurgia perfeita no seu coração e lança fora aquilo que não agrada a Deus e traz ele num novo nascimento, regenerado para a glória do Senhor. Isso é feito através da pregação da palavra, irmãos. Orar é maravilhoso, é bom, é ministério, é nossa função, mas pregar é uma dádiva de Deus, que faz com que nós sejamos, de fato, discípulos do Senhor, a levar a mensagem de salvação a todos que creem, ao vivo e a cores. Porque orar, você pode orar em qualquer lugar, ou não? Eu posso me esconder atrás desse púlpito, tão bem que eu não vou estar tão bem escondido assim, e orar. Eu posso ficar ali na rua atrás de um poste ali, orando. Mas a pregação não é assim, em secreto. A pregação é ao vivo, é a cores. Alguém precisa ouvir. Alguém precisa ver. Alguém precisa testemunhar isso. E Jesus está se colocando ali como referência da palavra. Ele em si mesmo, pregando a palavra, para que todos pudessem ver quem estava pregando e o que estava anunciando e o que estava falando. Olha que coisa tremenda. Olha que privilégio. Quando a igreja começa a crescer no livro de Atos, quando a igreja experimenta o Pentecoste, quando a igreja estava cheia do Espírito Santo, sinais e prodígios sendo ali ministrados diante de todos os povos, a igreja cresce, a igreja precisa fazer algumas divisões para melhor caminhar. Então ali é feito ali a divisão, os diáconos de um lado, os presbíteros de outro, né? Mas aqueles que estavam na função da palavra, nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra, ou seja, isto não pode ser deixado de lado. Tudo é importante no Evangelho, mas a pregação é o centro do Evangelho, é a base, é a coluna para ser anunciado e falado aos corações, para que eles recebam de Deus a graça irresistível e se rendam ao Senhor Jesus e creem na palavra de Deus para a vida eterna. Jesus pregava a palavra. E o que nós vamos ver, que essa pescaria que nós conhecemos de trazer os peixes, na realidade, manualmente, humanamente falando, espiritualmente a pescaria, as redes são a palavra de Deus, que precisa ser lançada. E os peixes são os pecadores carentes da graça de Deus, que uma vez esta palavra pregada à luz e sob a orientação do Espírito Santo de Deus, nenhum peixe consegue fugir da rede. É alcançado pela graça do Senhor Jesus. Mas o texto não para aí. Eles lavavam a rede, Jesus entrou no barco, o barco de Simão. Ali ele ministrava, ensinava do barco as multidões. Agora presta atenção, igreja. Quando acabou de falar, quando acabou de pregar, versículo 4, eu estou no versículo 4, disse a Simão, o seu alvo, o seu foco, que estava ali lavando a rede por uma noite de fracasso: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Uma redundância, né? Ele tinha acabado de pescar, lavar a rede significa a pescaria acabou, estavam tirando a sujeira para guardar a rede, porque a rede não pode ser guardada suja. Você sabia disso, né? Então tem que ser guardada limpinha, bonitinha, mesmo se a pescaria teve um sucesso ou não. Então ele estava terminando esse processo, com certeza com uma frustração muito grande no coração, porque aquele dia não tinha o que comercializar, ele não tinha como fazer com que o seu trabalho trouxesse algum lucro para ele. Havia uma frustração. Creio que essa frustração era dobrada porque ele, sendo exímio pescador, conhecendo de isca, conhecendo do mar, conhecendo do vento, conhecendo o tempo, conhecendo a região ali,
com certeza, quando ele sai para pescar, ele fala assim, hoje tem peixe. E quando ele volta, sem peixe. Eu morei um bom tempo lá em Cabo Frio, em Búzios. Meu pai construía casas e mansões. Quando você for na Praia da Ferradurinha, em Búzios, você vai ver uma mansão bem rústica, assim, eu falo pirambeira. Meu pai construiu lá uma mansão para um senhor, e a casa está lá até hoje, serve até de cartão postal. Uma estrutura muito boa, em cima de um penhasco, assim, uma coisa. Praia da Ferradurinha, fica do lado da praia de Jeribá, lá em Búzios. Visita lá. Não estou cobrando nada para isso não, pode ir lá à vontade, viu? Você vai ver, quando você olhar aquela casa lá, aquele carro foi o pai do pastor Arildo que fez. E meu pai era iletrado, tá? Mal sabia assinar o nome, mas conseguia construir coisas tremendas, tremendas. Lá em casa ele construía e nós destruímos. Era assim que funcionava. E eu lembro que ali tinha uma colônia de pescadores, eu ainda muito criança, de 7 a 8 anos de idade, mais ou menos, e tinha um tal de baiano, a gente chamava ele de baiano, conhecido como baiano mesmo. E ele, profissional da pesca, uma pesca assim, muito artesanal na época. Canoas, barcos, muito artesanal mesmo. E eu admirava que tinha um dia que ele parava na frente do mar e olhava e dizia assim, vai chover. E nós falávamos assim, como vai chover, pá? Está azul, vai chover. E ninguém saía para pescar, daqui a pouco caía a chuva. Interessante isso. Outros dias ele parava na frente do mar assim, e eles ficavam olhando e falavam assim, olha, tem um cadurme de peixe lá, vamos passar a rede aqui, a canoa e tal, e vamos cercar aqui, o que vai dar? Eu falei, onde está esse peixe que ninguém estava vendo na praia? E saindo de lá, remando, lançava a rede, daqui a pouco um pegava na ponta, outro, e ele ia pescando aquele monte de peixe. E tinha aquela fartura de peixe, aquele pessoal que nativo dali, eles distribuíam de graça, outros levavam para vender, uma coisa importante. Eles conheciam isso, eles sabiam disso. Pelo tempo. E creio que Pedro também tinha esse conhecimento da sua profissão, perfeita. Conhecia isso. Então, quando ele sai para pescar, ele sabia que poderia pegar algo, mas quando ele volta, não pega. Ele está agora ali, lavando as redes, e agora alguém chega perto dele, que fez um bonito sermão, né? Pregou bem a palavra, e faz o apelo. E faz um apelo. Fazer um apelo em cima daquilo que você já sabe que é ruim, que não dá certo, como é que você aceita isso? Vamos pescar? Como, rapaz? Já acabei de pescar. Não peguei nada, você está vendo aqui, não? Não, vamos pescar de novo. Que é isso? Não dá, não. Humanamente, naturalmente, não dá para fazer isso, mas Jesus está desafiando ele. E assumindo a responsabilidade de fazer com que Pedro, ali naquele momento, lançasse a rede de novo. É isso que Jesus faz com a gente. Quando ele nos chama para pescar, ele fala assim, olha, pode lançar a rede que eu assumo a responsabilidade. Eu só quero que você faça isso de novo. Isso traz para nós exemplo, mas na frente nós vamos ver isso de forma mais clara, que quando nós somos chamados pelo Senhor Jesus para pescar, irmãos, e se caso naquele primeiro momento não deu certo, alguma coisa deu errado, que veio a frustração e você tinha uma esperança, uma expectativa que algo pudesse acontecer do sobrenatural, que alguém pudesse curvar diante do Senhor Jesus, e isso não aconteceu, no outro dia Jesus está pegando você lá no seu leito, quando você chora, quando você lamenta, porque um dia que você saiu para evangelizar e que você tinha tanta esperança que der certo, não deu certo, Jesus vai falar para você de novo, lança a rede de novo, prega de novo, eu assumo a responsabilidade. Não importa o que aconteceu antes, importa o que eu desejo agora, o que eu estou ordenando agora. Muitas vezes nós temos muito mais relatórios justificativos de fracassos do que relatórios de persistência, de perseverança, de vontade de que Deus, de fato, atue em nós novamente. Eu, particularmente, nas minhas manhãs, em primeiro lugar, na minha oração, uma oração simples, muito pequena, quando logo levanto, me sento na beirada da minha cama, olho para a minha janela e falo assim, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Se a Tua misericórdia me atingiu hoje, eu quero tê-la de novo comigo. Faz de novo, Senhor, que em algum momento alguém seja salvo. Senhor, faz de novo que em algum momento alguém seja curado.
Senhor, faz de novo que em algum momento alguma família seja restaurada. Senhor, faz de novo que em algum momento alguém sinta a tua presença de forma eficaz e tenha a sua vida plenamente transformada. Faz de novo, Senhor, porque Ele pode fazer. E eu estou aqui, usa-me. Se o Senhor me deu vida hoje é para me usar, não é para que eu fique parado. Não é para que eu venha usufruir da graça natural que o Senhor tem colocado, a graça comum diante de nós, somente isso não. Mas eu quero também fazer parte, de forma eficaz, contundente, do ministério pelo qual o Senhor nos chamou, pelo qual o Senhor nos escolheu. Eu não estou aqui só para usufruir de tudo isso que o mundo nos faz conhecer, e muitas vezes nós temos condições de usufruir, mas eu quero de fato experimentar de novo o teu poder, nesse dia que o Senhor está nos agraciando. Faz de novo. O que o Senhor Jesus fala a Pedro aqui, nesse momento, Simão, faz de novo. E olha o que Simão fala, querido. Olha a resposta de Simão. Uma resposta verdadeira, sem muito recorte. Ele vai direto ao ponto. Versículo 5. Respondeu Simão: mestre. Por que mestre? Porque mestre era um tratamento que entendia a sabedoria. Ele tinha o quê? Ouviu Jesus pregar, lembra? Lá atrás, Jesus chega lá, não é operando milagre de cara. Jesus chega pregando, anunciando as boas novas, ministrando. O texto não diz que sermão foi esse que o Senhor Jesus fez, mas foi um sermão tão eficaz, tão assim, que chamou a atenção de Pedro, ao ponto dele colocar Jesus como mestre, alguém sábio, de respeito, o considerar. Veja que Pedro não estressou com Jesus, né? Depois de uma noite de fracasso, pesca de qual é, rapaz? Vai dormir, não tem nada que fazer na sua vida, não? Mas aquele sermão de Jesus foi tão impactante enquanto ele lavava as redes, que ele não teve outra resposta a não falar. Primeiro, reconhecer que Jesus era alguém diferenciado, mestre, que se apresentou ali. E sendo mestre, ou seja, Pedro já se colocando um pouquinho mais abaixo de Cristo e o exaltando diante daquela multidão, ele fala assim: havendo trabalhado toda a noite, explica ao Senhor Jesus, mostra para o Senhor Jesus. Talvez pensou assim: Jesus não sabe de nada de pescaria, esse cara. Ele é mestre, o sermão dele é bom, mas de pesca ele não sabe nada. Mas vou lembrar ele. Eu vou lembrar ele o que eu fiz essa noite. Olha, eu pesquei a noite toda, nada apanhamos. Nada apanhamos. Isso me chama a atenção, irmãos, que nós podemos ser extremamente francos com Jesus, nos nossos fracassos, nas nossas dores, quem sabe até nas nossas vontades. Não há limite para você conversar com Deus. Deus é Pai, Deus é irmão, Deus é amigo, Deus é presente em toda e qualquer situação da nossa vida. Eu acho muito interessante quando Pedro fala assim, reconhece a sabedoria de Jesus, mestre, ele vai explicar o que ele fez. Eu falo assim: eu vou deixar o senhor bem consciente do que eu já fiz. Eu não cheguei aqui para pegar a rede de alguém que pescou e não deu certo, não. Não sou, não. Eu pesquei a noite toda, ele dá ênfase, a noite toda, e dá a resposta: nada peguei. Eu estou lavando a rede aqui, é um trabalho regular da pescaria, pegando ou não pegando peixe, mas eu estou lavando desapontado, frustrado, cansado, desanimado. Eu não tenho mais pique para uma nova pescaria hoje, para mim acabou. É isso que ele está falando para Jesus. Nada pegamos. Talvez ele esteja falando mais amplamente ao Senhor Jesus, dizendo assim: ó, tu é mestre, prega muito bem, tu fala muito bem, mas de pescaria eu entendo. Era para ter peixe e não tem peixe, não tem mar, não tem peixe no mar hoje. O mar não está para peixe. Eu quero deixar isso bem claro para o Senhor. Hein, mestre? Está joia? Mas tem uma coisa. Como eu pago para ver, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu entendo essa preocupação de Pedro. Primeiro, ele olha para uma multidão. Primeiro, ele tem consciência de que ele é conhecido, é um empresário da pesca. Com certeza ele tinha uma fama de bom pescador. Alguém que estava ali vivendo da pesca e sendo bem sucedido. E era normal um dia você sair e não ter peixe, é normal. Era um resultado normal da pescaria. O que eles faziam? Lavavam a rede, guardavam, esperavam o tempo mudar, melhorar, lançava a rede de novo e continuava a rotina. Pegava peixe de novo.
Era isso. Mas naquele dia, naquele momento, ele estava consciente que não tinha peixe. Ele tinha essa consciência. Então ele olha para a multidão e fala assim: olha, eu ainda continuo sendo Pedro, aquele que sabe pescar, o melhor pescador aqui da Galileia, eu sou, tá bom? Mas eu vou lançar a rede para falar para esse mestre aí, que ele de pescaria ele não entende nada, quem entende sou eu, não tem peixe, pronto, e acabou. É isso que ele falou para Jesus. Mas sobre a tua palavra eu vou levar, vou lançar. Não é mais Pedro que está aqui. É como se o próprio Jesus estivesse lançando a rede. Eu só estou obedecendo a palavra dele. Ele pregou muito bem, mas agora, quando ele manda lançar, eu vou provar quem ele é, um enganador. Não sabe nada de pesca. Essa era a ideia de Pedro. Mas ruminava no seu coração, quem sabe, as palavras do Senhor Jesus, enquanto ele lavava as redes, que o levou a aceitar esse desafio, a esse convite. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus chega ali no lago de Nazaré, quando ele chega pregando, ele prega a palavra de Deus. Pedro ouve esta palavra, toma posse desta palavra, e ele mesmo testifica desta palavra, dizendo: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra. Algo que a igreja precisa exercitar todos os dias. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus, e sendo palavra de Deus, precisa ser pregada como ela é, na sua essência. Nos dias de hoje se fala muito em reescrever a Bíblia. Olha que coisa que nós estamos vivenciando hoje. Porque os homens fracassados em suas pescas querem fazer com que nós possamos melhorar um pouquinho a Bíblia para que possamos segui-la e praticá-la neste mundo. Não temos mais essa ousadia de Pedro de falar assim: sobre a tua palavra, ou seja, na essência da tua palavra, da tua ordem, da tua vontade, do teu mandamento, é que eu estou lançando a rede, que a minha presença desapareça, que tu cresça, que a tua palavra seja a nossa referência, e não a minha vida, a minha existência, a minha esperança, não as minhas convicções, não os meus pensamentos, não as minhas habilidades naturais, mas é a tua palavra. A igreja precisa cada vez mais acentuar isso diante das pessoas e diante de si mesmo. Não existe pregação, irmão, sem a palavra de Deus como ela é. Não tente moldar a palavra a você. Siga a palavra do jeito que ela é. Não pregue algo diferente. Porque hoje, na ministração das palavras, muitas vezes, nós esquecemos de ser verdadeiros e omitimos fato ao pecador, que amanhã nós não vamos ter coragem de desfazer o que nós fizemos. Levamos muitas vezes as pessoas ao engano. Há muito tempo, hoje quase não se fala mais isso, mas existia uma frase que diz assim: aceita Jesus e sua vida vai mudar. Só que a gente esquecia de falar para quê? Mudar para quê? E as pessoas achavam que aceitar Jesus era sinônimo de riqueza, de vida prazerosa. E esquecia que Jesus falou assim: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E logicamente aqueles que me obedecem e lançam a palavra conforme a verdade também vencerá. Nós vamos chegar no céu, mas vamos chegar com as marcas do cristianismo, daquilo que recebemos nesta vida, que muitas vezes nos levou ao choro, ao sofrimento, às decepções, mas nos mantemos firmes diante do Senhor Jesus. Não negligenciamos a palavra e obedecemos a palavra. Não nos acovardamos na hora de falar a palavra. E como o Senhor Jesus fez ao vivo para todas as pessoas, para a multidão, Ele pregava a palavra, as pessoas conheciam o Senhor Jesus pelo que Ele pregava, pelo que Ele falava, pelo que Ele ministrava. Ele não era envergonhado. Mais na frente nós vamos ver o apóstolo dizendo isso, né? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. E nós não podemos nos acovardar. E precisamos crer que essa palavra traz, sim, resultado para a glória de Deus e para a nossa alegria. Então Pedro deixa isso bem claro para as pessoas, sobre a tua palavra. E hoje nós precisamos também enfatizar isso, é sobre a palavra de Deus que estamos falando.
As pessoas precisam ouvir isso, que a palavra de Deus é viva e eficaz e ainda está diante de nós para testemunhar e nos fazer conhecedores do próprio Deus que existe, que é o Criador de todas as coisas. E olha só, sobre a tua palavra lançarei as redes, versículo 6, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixe, que se rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha a resposta dessa pesca maravilhosa, olha a resposta em obediência à palavra de Deus. Encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Aí eu chamo a atenção para o versículo 8, aqui, irmãos. Presta atenção nisso. Em primeiro lugar, de ouvir, para Pedro, em primeiro lugar, de ouvir a palavra de Deus, Jesus era mestre, um sábio, uma pessoa que deveria receber todos os elogios. Mas olha como isso muda, quando ele percebe que aquele momento da pesca maravilhosa foi algo milagroso da parte de Deus, impossível aos homens. Olha como ele se posiciona. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro, primeiro, prostrou-se aos pés de Jesus, se rendeu aos pés dele. Pedro não existe mais. Aquele homem sábio na pesca, profundo conhecedor da sua profissão, se rende adiante daquele que pregava a palavra e lhe tinha dado uma ordem, um apelo, feito um apelo, um convite: lança a rede, vamos pescar de novo. Primeiro, ele se rende, ele se prostra aos pés de Jesus e diz algo: Senhor. Para Pedro, Jesus não era mais mestre, agora Senhor. Um título que só Jesus tem: Senhor e Salvador da sua vida. Olha como muda. Olha como Jesus, agora para Pedro, é mais do que um mestre, é Senhor da sua vida. Agora Pedro passa a ser servo, passa a seguir, a servir ao Senhor Jesus, porque a sua palavra foi lançada, o desafio foi lançado, e na palavra dele foi obedecido. E é isso que precisa acontecer sobre nós. Quando lançamos a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, aquele Jesus histórico, aquele Jesus bonitinho, amigável e tal, que todos gostam de falar, agora não é mais o mestre, não é mais assim uma referência de pessoa boa na sociedade, mas agora é referência para aqueles que ouvem, Senhor de suas vidas e Salvador de suas vidas. Como é para mim e para você nesta noite. Porque Pedro lançou a rede, obedecendo a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Outra coisa que eu percebo nessa resposta de Pedro, ao ele ver e perceber aqui a pesca maravilhosa, que ele se prostra ao Senhor, reconhece o Senhor como Filho de Deus, o Senhor senhorio, e ele reconhece também o seu pecado. Retira de mim, porque sou pecador. Quando o Senhor Jesus, ele se apresenta à vida do ser humano, ele se apresenta para ser Senhor. E em resposta a esse reconhecimento de Senhor, o homem reconhece que sem ele não é nada, ele é um pecador, carente da graça de Deus, dependente de Deus. Ele agora reconhece que o seu estado não lhe apresenta, não credencia ele a entrar nos céus. Por isso que ele tem aquele espanto: retira de mim, porque sou pecador. Ele está dizendo assim: esse homem é santo demais, ele é perfeito, ele é Senhor, ele é o Criador de todas as coisas. E quem sou eu, Pedro? Homem miserável, pecador, não sou digno de se aproximar dele. Só que, irmãos, quando a palavra de Deus vem a nós, o efeito é o contrário. O Senhor se aproxima em nós. E nós devemos, como hoje, servos do Senhor Jesus, se aproximar dos pecadores e não se afastar dos pecadores. Foi isso que Jesus fez com Pedro. O reconheceu lá, no seu ambiente de trabalho, um pecador carente da sua graça. Ao invés do Senhor Jesus se afastar dele, o Senhor Jesus se apresentou a ele, esteve com ele, diante dele.
E se nós hoje queremos pescar e obter pesca maravilhosa, onde podemos ver o pecador arrependido, regenerado, transformado, precisamos pregar, precisamos nos aproximar e precisamos cada vez mais apresentar a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, na unção, cheio do Espírito Santo, para que essa palavra agora penetre no coração do homem pecador e ele seja transformado, que ele reconheça o seu pecado e seja regenerado pelo sangue do Cordeiro. É perto do pecador que nós precisamos estar. Quando eu falei, aceita um convite para essa noite, vamos pescar, mas qual é o ambiente de pescaria? É próximo de algum lugar que tenha, no mínimo, uma porção de água. Hoje está tão fácil de pescar, irmãos, que você até não pesca e paga, você pesca. Você vai lá e pesca. Você paga lá para pescar e pesca. O que eu quero trazer para isso? Em todo lugar hoje, espiritualmente falando, é lugar de pescaria. Todo lugar tem um peixinho para você pescar. Só que você precisa saber que você é um pescador de Deus e você precisa lançar ali a palavra para que as pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Você pregue. E hoje, antes de continuar para encerrarmos, irmãos, o melhor sermão que as pessoas estão desejosos de ouvir da igreja não é este que vem do púlpito, não é este que sai de dentro da igreja, é aquele sermão quando nós nos apresentamos aí fora no mundo, quando estamos na nossa reunião de família, as pessoas estão vendo em nós o nosso sermão, o que falamos, como falamos, o nosso comportamento, as nossas posições. Esse é o sermão que as pessoas estão vendo, esse é o sermão que transforma a vida. No seu ambiente de trabalho, qual o sermão que as pessoas estão ouvindo diante dos nossos posicionamentos no trabalho, do nosso comportamento no trabalho? Parece que somos chamados para ser luz apenas no ambiente de luz, que é a igreja, mas não foi assim que a palavra nos colocou. O Senhor Jesus fala, vós sois luz do mundo, e quando eu olho para o mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno, então lá é trevas, é lá que eu tenho que ser luz, e não aqui, porque aqui a luz já é natural. Ninguém espera nada de nós aqui dentro que não seja luz. Mas lá fora as pessoas estão desejosas pela luz. E a luz se apresenta como nós nos comportamos diante dessa sociedade. É a melhor mensagem que eles precisam ver em nós. O nosso amor, os nossos gestos, a nossa fala, o nosso comportamento, o nosso aconselhamento, a nossa postura diante das pessoas. Esse é o sermão que é eficaz, que faz diferença. É isso que Jesus nos ensina quando chega diante daquele pecador conhecido como Simão. Ele se apresenta a ele, e Pedro reconhece ele como Senhor, se arrepende ali dos seus pecados, se considera indigno de estar perto do Senhor Jesus. Só que a nossa missão é de se aproximar diante dele, sendo luz do mundo e sal da terra, levando conosco a palavra do Mestre sobre a tua palavra, o ide do Senhor Jesus, anunciando as boas novas de salvação. No mundo tão carente, a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje, perdeu o seu lugar no mundo. O seu lugar era de destaque, era de luz. Hoje ela encolheu, retrocedeu. Ela se sente confortável onde tem luz, porque quando ela vê as trevas, ela se afasta. Mas Jesus faz o contrário. Ele é luz, então onde existem as trevas é que ele tem que estar presente, porque a luz domina as trevas, penetra nas trevas e faz diferença e se transforma num caminho para que o pecador saia das trevas e venha para a luz. Mas para isso temos que lançar. Segundo, para a gente caminhar para encerrar, irmãos, e fazer as considerações finais. Acalma o seu coração. Talvez você esteja falando assim, Senhor, pastor, eu prego, eu dou testemunho, e a colheita está bem fraquinha. É verdade, tempos difíceis para que as pessoas se rendam ao Evangelho do Senhor. Talvez você esteja desanimado, querendo deixar a sua função na igreja, o seu ministério na igreja, querendo agora dar um tempinho no banco, só assistir, ouvir. Mas não foi isso que Jesus falou para Pedro. Lança a rede de novo, Pedro. Tenta de novo.
E se só o sermão, presta atenção nisso, se só o sermão não for suficiente, Deus sabe o que fazer para que as pessoas se convertam, se rendam diante dele. Vamos lembrar um pouquinho do texto? Jesus começa primeiro pregando, anunciando. Só que Pedro, historicamente, você conhece que tem um coraçãozinho meio pedra mesmo, né? Difícil, complexo. Para que Pedro ficasse verdadeiramente convencido e atingido pela graça de Deus, algo mais precisava acontecer. O sobrenatural teria que ser natural na vida de Pedro. E Deus, quando ama o pecador e deseja o pecador, Ele não é limitado nas suas ações. Ele não vai falar para você, diante de uma situação extrema lá fora, diante de um pecador irresistível, que resiste à palavra de Deus, ele não vai ser econômico. Se ele tiver que fazer sinais e prodígios, ele vai fazer para a glória dele, para a alegria de quem é o alvo, o objetivo dos seus sinais, e para fazer com que nós, pregadores da palavra de Deus, tenhamos cada vez mais o ânimo para continuar nesta caminhada. Deus sabe o que pode fazer com as pessoas para que elas se transformem. Para Pedro, era uma pesca maravilhosa. Eram muitos peixes que milagrosamente surgiram das águas e foram levados aos barcos. E ele falou, isso é sobrenatural, não é qualquer um que pode fazer isso. E eu me rendo a este. Então fique tranquilo. Pregue, anuncie. Porque se precisar algo mais da nossa palavra, Deus sabe, e Deus vai prover para que aqueles que são alvo das nossas palavras, da palavra de Deus em nosso coração, eles serão de fato atingidos e transformados para a glória de Deus. Nesse momento do Senhor Jesus com os discípulos ali, irmãos, eu considero duas coisas como o Senhor Jesus diz lá no final do texto, né? Quando nós vamos caminhando para o final do texto, versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, olha só, que convite, não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Algumas considerações. Primeiro, irmãos, aquele que trazia vida para a morte, agora trazia a morte para a vida. Eu explico. Pedro pescava o peixe vivo, tirava das águas para morrer. Não era assim que funciona? O peixe saiu da água, morre. Agora Pedro vai pescar aquele homem morto pelo pecado, resgata do pecado para a vida eterna com Cristo. Isso que significa pescadores de homens. Pescar quem está morto e trazê-lo para a vida em Cristo Jesus. Segundo, mesmo que no primeiro momento eu aprendo com o Senhor Jesus, que você esteja vivendo um momento difícil, quem sabe de fracasso, de desânimo, é neste momento que Deus quer mudar a trajetória da sua vida. Foi assim que Ele fez com Pedro. Momento de frustração, de fracasso, Deus mostra para ele que ainda há esperança de tudo ser transformado pelo poder de Deus e algo bom acontecer diante dos nossos olhos. Não desista, mas, e eu termino dizendo essa aplicação, faça tudo conforme a palavra de Deus. Ao PH, Federação, irmãs e irmãos, jovens e adolescentes, crianças também, nós precisamos continuar lançando a boa semente que é a palavra de Deus. E eu creio que nós vamos ainda, e como eu faço minhas orações matinais, faz de novo, Senhor, uma pesca maravilhosa é nossa. E eu prometo a vocês, irmãos, e eu creio que também vai acontecer aqui nas igrejas aqui representadas. No dia que essa pesca maravilhosa acontecer com algum de vocês, na obediência da palavra de Deus, eu creio que vocês vão falar assim, pastor Arilton, traz aí o seu barco que tem peixe para vocês. Vou falar a mesma coisa, se acontecer lá comigo, traz o barco, porque está cheio, está sobrando, leva para lá também. Pode voltar, tá, Nathaniel? Por enquanto está sobrando não, fica aí.
Tá bom? Volta comigo, vai ficar aqui não. Porque eu creio nisso. Isso é avivamento. Isso é o resultado da palavra de Deus, onde todo o povo de Deus, o corpo de Cristo, se faz presente e recebe as bênçãos. Foi por isso que Jesus quis dizer: a pesca é maravilhosa. Não foi só para o barco de Simão, mas foi para o barco que estavam do lado também. Todos participaram e usufruíram disso. Por isso que a igreja precisa caminhar crendo nessa palavra. Nós fazendo lá em Vila Velha, vocês aqui em Caracica, outros em Vitória, e outros espalhados em todos os cantos da terra. Uma hora Deus olha para nós com teu olhar de misericórdia e percebe que é hora de tirar do nosso peito o desânimo, o sentimento de fracasso, o sentimento que nós não estamos conseguindo atingir os objetivos de Deus na nossa vida, e Ele faz isso conosco. Lança de novo, e nós vamos lançar, e vamos trazer os peixes suficientes para encher os nossos barcos, e assim sermos levados pelo vento do Espírito até a presença de Deus para todo sempre. Não mais sozinhos, mas muito bem acompanhados com pecadores regenerados que Deus vai nos apresentar enquanto nós aqui existimos.